Bom, como a Ana já disse, a gente faz parte da Orgânica, né, e o nosso trabalho basicamente é ajudar as organizações a libertar a capacidade criativa das pessoas no trabalho. E a gente faz isso compartilhando aí práticas da gestão orgânica, né, que são bastante diferentes das práticas da gestão tradicional que comumente a gente vê por aí. E o tema que a gente trouxe hoje para esse webinar é um tema que é bastante discutido nos nossos cursos, né, nas nossas mentorias aqui, que são as distrações organizacionais. E por que são distrações, né? A gente trouxe aqui esse conceito para embasar o início da nossa conversa, porque ele é fundamental para entender como a gente pode mudar as organizações, principalmente as suas práticas, né, que já estão consolidadas há muitos anos. Esse conceito ele resume basicamente em tudo que a organização tem que distrai as pessoas e a própria organização do propósito que ela tem no mercado, né? Seja da criação de um produto, seja da prestação de um serviço para satisfazer as necessidades de um cliente. Então, muitas vezes, por exemplo, a gente fica disputando internamente posições de poder ou ostentando certos privilégios que não tem nada a ver com o que o cliente espera da gente. Mas a gente dedica muito esforço, muita energia, estrutura, processos, criam estruturas para poder justificar questões internas que para o cliente não tem valor nenhum. Então, isso drena muito da nossa energia nos dias de hoje, principalmente porque somos trabalhadores do conhecimento, né? E o que acaba resultando dessas distrações são ansiedades, estresse, burnout e todo tipo de problema psicológico ou psicoemocional que atrapalham ainda mais nosso desempenho, nossa produtividade, nossa capacidade criativa. Então, olhando as práticas tradicionais de gestão sendo aplicada ainda nos dias de hoje, a gente consegue enxergar como efeito colateral as distrações organizacionais. E é esse o tema do nosso webinar de hoje aqui. E para começar, a gente separou aqui um conjunto de distrações organizacionais para que vocês possam avaliar individualmente cada um e escolher aqui as três principais distrações organizacionais na sua opinião. Então, nós vamos compartilhar com vocês aqui no chat um link do Easy Retro, que é uma ferramenta que você pode acessar, onde você vai ter a possibilidade de visualizar as 10 distrações organizacionais que a gente trouxe para cá, e uma pequena descrição, e poder votar em cada uma, nas três principais, né, para que a gente possa ter uma priorização aqui e depois discutir um pouco, citar exemplos e como lidar com essa distração. Seria legal, Matheus, você mostrar a tela do Easy Retro ou IORIS, para a gente poder explicar para o pessoal como que está listado aí essas distrações. Eu posso mostrar aqui, peraí. Por favor. Alguém não conseguiu acessar, pessoal, esse link? Se alguém tiver com alguma dificuldade, avisa para a gente, por favor. Essas distrações, então, elas estão ordenadas aleatoriamente, elas não têm um grau de importância nessa ordem, não. Vocês é que vão nos dizer, votando no likezinho, que está aí do lado, na mãozinha, qual quais as três vocês dão mais importância para a gente conversar neste momento, porque pode ser que no contexto que você está vivendo, no seu histórico de vida, você tenha participado de alguns movimentos como esses aqui, que nós estamos listando como distrações, e que vocês gostariam de entender, aprofundar um pouco mais, ou até mesmo compartilhar com a gente algum momento que você vivenciou essas distrações que a gente elencou aqui. Ficou alguma dúvida sobre essa atividade, pessoal? A gente quer fazer algo bem interativo mesmo com vocês. O critério de priorização, vocês que vão definir, tá? Não tem, a gente não está trazendo para vocês essa questão desse valor, não. Vocês que vão dar o valor que vocês acharem aí. Como, por exemplo, esses que eu citei, né? Você pode ter vivido alguma coisa. Deu certinho, né, Elisa? Beleza.
Então, vocês mesmos priorizam aí, a gente vai dar uns minutinhos. Acho que a gente podia marcar aqui uns 7 minutinhos, ó, para dar tempo de todo mundo ler com calma cada uma e escolher as 3 principais. Estou vendo que tem gente que chegou agora, eu vou compartilhar de novo aqui o link. Do Easy Retro, onde estão essas distrações organizacionais que a gente está discutindo aqui hoje. Boa, Fabiana, obrigada. Só relembrando, pessoal, são as 3 que vocês consideram mais importantes para a gente conversar nesse momento, porque por causa do nosso time box de 1 hora, a gente precisa priorizar. É assim que a gente tem feito, né, nas organizações, ou pelo menos a gente gostaria de fazer. Priorizar as coisas que são importantes para o momento e a gente, com um tempo muito restrito, conseguir trazer, né, alguns insights para vocês aqui. A Cíntia também já fez. Obrigada, Cíntia. Faltam 5 minutos ainda. Pelo número de votos aqui, Matheus, eu acho que... Tem alguém que ainda não concluiu, pessoal? Que queira mais um minutinho, 2 minutinhos. Pela discrepância, dos valores, eu acredito que a gente já consegue discutir. A não ser que alguém precise de mais tempo e queira dizer aqui para a gente. O Alisson também já foi.
Aline, ok? Raíssa, ok? Beleza. Acho que dá para a gente começar, né? Vamos lá. Conseguiu ordenar aí, Matheus? Sim, Eu confesso é, que eu me surpreendi com o resultado. Vamos mostrar para o pessoal aí. Eu acho que todo mundo tem acesso, né? Consegue ver as respostas, né? é, Legal. a, a distração que mais recebeu votos até agora foi a liderança prefixada, né? Que é a liderança tradicional que a gente tem nas organizações. E eu vou comentar rapidamente sobre ela aqui, e seria muito legal se vocês também se expressassem, né? Quem escolheu essa como uma das opções, para contar um pouco da sua experiência, por que que vê isso como uma distração organizacional também. Mas da forma como a gente entende aqui na orgânica, quando a gente determina um líder ou uma líder para alguma ação da organização, ou para algum projeto, para alguma área, a gente está tentando otimizar, né, trazer eficiência para a ação da liderança. Ou seja, não importa o que acontecer, não importa que tipo de desafio vamos enfrentar, aquela pessoa, como líder, será a mais adequada do grupo para lidar com aquela situação. Então, eu pré-fixo a liderança, né? Ou seja, estabeleço a liderança antes de alguma coisa que necessita de liderança acontecer, acreditando que para qualquer situação aquela é a melhor pessoa para agir. E por que que isso é uma distração? Porque muitas vezes a gente tem pessoas mais preparadas para atuarem numa posição de liderança, dado o problema que acontece, a situação que a empresa enfrenta, uma pessoa mais preparada ou com mais experiência naquele tipo de situação, mas a gente acaba tendo um comportamento passivo porque espera-se da liderança pré-fixada essa ação, né? Até porque ela recebe um salário maior, até porque ela tem um privilégio. E além desse fato, também é uma distração, porque todo mundo passa a desejar ocupar essa posição de liderança. Então, em vez de focar no cliente, em vez de gerar mais valor, agora eu começo a me comportar de forma que um dia eu possa ocupar esse cargo de liderança. Então, a gente transformou um fenômeno social, né, que acontece no trabalho ou até fora das organizações que a gente denomina de liderança, numa posição pré-fixada, pré-determinada, para que a gente possa forçar uma organização dentro das organizações, entre as pessoas, e garantir um certo resultado no meu trabalho, acreditando que isso é melhor, né? E o efeito colateral que a gente colhe disso tudo são essas distrações relacionadas à liderança pré-fixada. Perguntas, comentários, eu queria ouvir a opinião de vocês. Quem votou nessa opção? O que que acha? Como é que enxerga essa distração? Também pode trazer uma contribuição de algum momento que você viveu e que queira compartilhar com a gente, cuja distração que a gente está comentando, né, fez parte de algum momento aí da sua vida. Pode só abrir o microfone e falar, tá? Não precisa nem levantar a mão, não. Participem, vai ser muito interessante ouvi-los. Oi, Matheus. Oi, pessoal, tudo bem? Olá, Elisa. Eu estava te escutando aqui e eu marquei essa aqui. Isso foi uma discussão que eu tive com um cliente que eu estou atendendo agora e nós fizemos algumas propostas, né, no sentido do processo mais ligado à aprendizagem. E aí o nosso trabalho parou porque nós batemos com a tal da liderança pré-fixada e uma que não tinha o conhecimento assim essencial sobre o assunto. E também a gente percebe nessa organização especial várias lideranças de outras áreas que são do business, dando uma opinião, mas não é uma contribuição, mas tomando uma decisão se é válido ou não uma ação. E eu fiquei muito surpresa, porque uma delas era uma coisa muito básica, a organização de um evento, o lugar, o que a gente ia ter,
Então, eu percebo que a profissional lá de gente de gestão, ela está começando, ela já está enxugando gelo, né? Mas agora ela está começando a ter uma insegurança de propor minimamente as coisas. Então, eu acho que é uma coisa que sempre foi complicada, agora um pouco mais, porque a gente precisa de agilidade, as pessoas estão mais ansiosas, elas querem resolver mais. Então, esbarrando nessa questão aí de velocidade, né? E incerteza, eu acho que isso fica mais complicado. Compartilhando um pouquinho aí da experiência da semana passada. Bacana, Elisa, muito legal o seu depoimento. Vai bem de encontro mesmo essa distração. Mais alguém? Exato. Enquanto outras pessoas não se manifestam, quero contribuir com o que a Elisa trouxe. É interessante, Elisa, porque é, essa contribuição que você dá me faz lembrar de alguns momentos em que as lideranças pré-fixadas trazem muito fortemente a sobrecarga do dia a dia delas, né? Porque elas querem micro controlar essas coisas, não deixando que as pessoas tomem decisões a respeito, por exemplo, da produção de um evento e tal, e ao mesmo tempo elas não conseguem largar, né, delegar isso e deixar com que isso aconteça de forma mais orgânica dentro das organizações. E aí vem sempre a questão da sobrecarga. A sobrecarga faz com que as coisas se atrasem, fiquem mais burocráticas, acabando esbarrando em outras distrações que a gente viu aí, né, como as que a gente elencou. Então, fica um círculo, né, de coisas acontecendo e que sempre voltam na mesma ali, da questão do apego e de ter isso muito fixado numa só pessoa que está nessa posição. Eu não sei se fez sentido a conexão que eu tentei fazer, tá, Elisa? Mas me parece muito com algumas Fala, narrativas do dia a dia. Isso. fez total sentido. Temos contribuição aqui no chat, tá, Matheus? Carolina. Estou vendo aqui, ela escreveu, essa distração tem muita relação com que áreas das novas visões de segurança no trabalho estamos tentando trazer para as organizações. Indico a leitura Organização Sem Medo, de M. Edmondson. Muito bom esse livro. Faz todo sentido, principalmente nesse aspecto da sobrecarga que a Ana citou aqui, porque hoje as lideranças são cobradas por uma flexibilidade maior na sua atuação, ou seja, o cenário mais complexo força uma liderança a ter que rebolar para dar conta da posição que ela tem, porque ela tem uma posição de prestígio social dentro da organização e fora dela, recebe um salário ou um pacote de benefícios compatível com essa posição e é exigida dela que ela dê conta e que ela consiga, junto com a equipe, junto com a área dela, trazer certos resultados para a organização. E isso pressiona, sobrecarrega ainda mais as pessoas que hoje estão nessas posições pré-fixadas de liderança. Então, um conceito complementar a esse é o que a gente enxerga hoje no mercado, muitas vezes em eventos, né? Vem sendo discutido o conceito de liderança ágil. Então, a liderança ágil é aquela que se adapta à situação, não é? Então, determinado problema acontece, existem pessoas mais preparadas ou mais predispostas e legitimamente reconhecidas pelo grupo como as mais, né, propensas a liderar as pessoas naquela situação, então deveria ter um espaço para que elas pudessem, então, né, exercer ali a liderança para ajudar o grupo a superar aquele problema, aquele desafio. E aí sim, a liderança ela se adaptaria não porque a pessoa acaba tendo a capacidade de agir como líder em qualquer situação, mas porque ela se move de indivíduo em indivíduo, né? Ela passa a ser uma liderança distribuída na organização e não centralizada numa única pessoa. Então, esse tipo, a gente discute muito agilidade organizacional, mas a liderança nunca pode ser ágil. Não sei se vocês já perceberam isso, né? Parece que a liderança é a única coisa que não pode ser ágil, porque independente do que acontecer, aquelas lideranças darão conta.
é assim que a gente trata tradicionalmente as posições de liderança. Quando a gente começa a mudar esse olhar, a gente tem outros ganhos, né? Como a capacidade que já existe na empresa, que está sendo subutilizada, conforme a descrição ali no card, né? De ter uma diversidade de pensamento, outras percepções das pessoas, para que possam ajudar o grupo, a equipe, o departamento, o projeto a superarem desafios que, para aquele líder pré-fixado, talvez seja muito grande ou esteja fora do seu espectro de atuação. Matheus, Então, ainda esse é o tipo de coisa que tem que pensar. tem um ponto adicional que acredita-se, baseado até nas propostas da teoria da liderança situacional, que o líder fixado na posição, ele tem a capacidade de identificar, dada a situação, pessoas na equipe que podem melhor lidar com ela, não necessariamente precisa ser ele, mas continua centralizado nele a decisão de fazer isso. Não é distribuído, como você disse, não é distribuída essa capacidade por todo mundo da equipe ou da organização. Está sempre centralizada em um único líder a capacidade de também decidir quem é que pode ser o preposto dele para lidar com a situação. Então, de qualquer forma, está centralizado nele, né? O problema persiste. Bacana. E essa é uma distração porque acaba acontecendo uma discussão interna sobre isso, né? Como a Elisa trouxe aqui, e o que precisa ser feito, e o cliente que precisa ser atendido fica à revelia dessas coisas, o que é muito ruim. Então, prestar muita atenção nisso, principalmente quando é uma organização muito grande, já tem uma estrutura centralizada, né? Já tem abordagens de gestão mais tradicionais, porque isso parece que é natural. Parece que é assim mesmo. Em todo lugar tem que ser assim. E a gente acaba aceitando isso como a regra do jogo e esquece, né, dos efeitos colaterais de uma abordagem como essa nos dias atuais, para o tipo de trabalho que hoje predomina no mercado. Mais algum comentário, algum depoimento sobre essa distração? Ou podemos passar para a próxima? Ô, Gustavo, eu não sei se você está falando, mas a gente não está te ouvindo. Agora vocês estão me ouvindo? Sim. Tá errado. Na verdade, eu tenho mais uma dúvida, assim, qual então é a alternativa? Porque algumas das coisas que foram citadas, como a parte da sobrecarga e tudo mais, quando eu tenho uma liderança orgânica, isso ainda existe. Ela ainda, em algumas situações, ela pode ser até um pouco pior, porque eu nem queria ser líder, mas me colocaram ou me viram como um líder e por isso me colocaram nesse papel. E agora eu sinto essa carga, esse peso, porque estão esperando de mim, sendo que, na verdade, a corporação não esperava, não me falou nada, mas esse grupo de pessoas aqui está esperando. E um outro ponto, eu vou falar um pouco de exemplo de como a gente funciona na empresa onde eu trabalho, né? A gente preza muito pela autonomia, e aí, por sinal, eu uso muito mais ou menos uma descrição de autonomia de uma palestra que eu vi de vocês dois, né, Matheus e Iores, que é cada um saber o seu limite e saber o seu conhecimento, né, e usar disso. E quando a gente está falando da liderança na minha empresa, o que a gente faz e a gente tem uma ideia de liderança pré-fixada, tem aquelas pessoas que são os accountables, por assim dizer, né, por aquilo, mas a gente preza muito pela ideia de que, use bem o seu time para fazer essa liderança, né? Então, as pessoas têm autonomia para elas serem o estado de liderança naquele momento onde se precisa delas. Funciona 100%? Não vou falar que funciona 100%. Eu gostaria muito que funcionasse 100%, mas não é. Tem momentos que não é bem assim. Mas ainda assim, se eu deixasse simplesmente do tipo 100% para a autonomia de todo mundo, eu não vejo funcionando tão bem assim. Eu queria ver quais são as alternativas, assim, ou se eu viajei demais. Não, nunca é uma viagem, né? Muito pelo contrário.
Esses são questionamentos que são comuns porque a gente não está acostumado a trabalhar desse jeito, né? Então, se você pensar que inconscientemente a gente já espera que uma liderança resolva os problemas pela gente, porque a gente foi criado assim, a gente foi educado assim nas escolas, né? E a gente chegou no mercado com essa visão. Trabalhar de outra maneira é realmente desafiador porque é desconhecida para nós, até como inconsciente coletivo, né? A gente está acostumado com outra visão sobre o trabalho. Então, coisas que são interessantes que apoiam uma liderança emergente, que é o nome que a gente dá para isso, né? Você ter um trabalho em equipe mais coletivo, mais compartilhado, cada vez que você tem uma equipe muito entrosada, é mais fácil de aparecerem líderes para ajudar aquela equipe a superar uma situação. E dificilmente é uma pessoa só. Geralmente, numa situação crítica, aparecem uma, duas, três pessoas simultaneamente ocupando essa posição desse fenômeno da liderança emergente para ajudar o grupo a resolver aquela questão. Então, são pessoas que servem de referência para as outras pessoas para que algo possa ser feito. E essas pessoas não são nomeadas. Elas naturalmente tomam a frente da situação, porque se sentem confortáveis com o assunto, com o problema, e percebem o apoio social que possuem para fazer aquilo. Então, não é uma questão nem de nomeação. Inclusive, o jeito tradicional que a gente conhece de liderança pode ser uma das opções. A equipe pode, para aquele problema, assim, não. A gente concorda aqui, ó, Ioris, que você é o mais preparado para ajudar a gente a superar isso. Você pode nos ajudar com isso? E aí coloca o Ioris momentaneamente numa posição de referência para o grupo, para que o grupo enfrente aquilo. E pode ser que a gente convide o Ioris e a Ana. Então, a gente tem duas pessoas. Numa liderança pré-fixada, isso é impossível, porque no organograma da empresa só tem um quadradinho, né? Então, só tem uma posição de liderança. Nunca será 100%, sabe, Gustavo? Porque a gente tem essa visão determinista da gestão mecanicista também, né? Tem que funcionar 100%. Porque o funcionar 100% significa saiu conforme o plano. E o mundo que a gente vive hoje não é conforme o plano. Então, para a gente, o 100% seria muito mais assim: conseguimos lidar com a situação, cometemos alguns erros, aprendemos e agora estamos mais preparados do que estávamos antes para poder enfrentar uma nova situação que possa aparecer. Porque é exatamente isso que acontece na nossa vida fora da empresa, não é? Então, a cada problema que você supera, com as lideranças que emergem na sua vida, te preparam, né, te fazem evoluir para uma situação mais complexa. E aí, problemas que já foram superados tornam-se mais simples de serem superados se ele aparecer novamente. Isso faz com que a equipe evolua, né? Os profissionais evoluam. Quando eu tenho uma liderança pré-fixada, só a liderança evolui. É difícil as pessoas evoluírem, porque elas não têm espaço de atuação, não têm espaço para errar, não têm espaço para experimentar uma posição de liderança. Então, ainda tem esses efeitos que a gente até discute nos nossos cursos, porque tem muitos vieses que a gente ainda carrega da gestão tradicional que pressionam a gente, né? Como você colocou na sua fala aí. Ter alguém responsável, como você destacou também, e eu já ouvi isso várias vezes em várias empresas, implicitamente fala que os outros não são responsáveis. Então, a gente inconscientemente, mesmo sabendo que não é assim, nós sabemos, não, tem o Ioris, ele tem um cargo para isso, ele ganha um salário maior do que o meu para isso, se der algum problema, é ele que vai ser responsabilizado, não é? Então, é realmente muito difícil. Hoje, nós, pelo menos, né, que estamos trabalhando nesse tipo de trabalho ou de mercado, enxergamos isso. Mas é muito difícil isso passar pela visão da maioria das pessoas ainda, né? E aí, praticar isso, né? Como que você troca uma liderança pré-fixada por uma liderança emergente? Praticando isso. Não tem outro jeito. Você tem que insistir, praticar, acreditar que é melhor, porque você acredita que as pessoas que estão com você é melhor do que uma única pessoa, porque você acredita que o limite do potencial que vocês têm de agir não é o limite da pessoa que lidera,
pré-fixadamente, mas é o limite total de todo mundo que compõe a equipe. Então, quando você toma isso como crença, você começa a agir de forma diferente. Aí sim. Aí você começa a aprender com aquelas pessoas, naquela empresa ou naquele projeto, como ter uma liderança emergente. Se muda a empresa, muda as pessoas, claro que se carrega um aprendizado, mas você vai ter que aprender como fazer aquilo no outro ambiente. Então é sempre diferente, nunca padronizado, como a liderança pré-fixada, né? Eu sou líder nessa empresa, posso ser líder em qualquer outra empresa, né? Então não funciona desse jeito. E a gente está percebendo isso agora, né? Com N efeitos colaterais que a gente observa no mercado aí. Desculpa prolongar, porque às vezes a gente fica até com um nó na garganta aqui para falar dessas coisas. Legal. Matheus, você quer mostrar aquele slide sobre distrações, sobre essa distração em específico? Que aí responde essa dúvida, talvez ajuda, né, a responder, e depois a gente vai para a próxima. A gente vai compartilhar com vocês esses slides, então, mesmo que não dê tempo de a gente discutir todas, vocês vão ter um slide desse aqui para cada um, né? Então, aqui tem um resuminho e algumas coisas que vocês poderiam tentar. É claro que não vai ser uma receita de bolo, certo? Então, são mais direcionamentos, pensamento, como que eu deveria pensar, né? O que eu poderia fazer? Um bom investimento aqui é começar a preparar as pessoas, a munir as pessoas de habilidades sociais, habilidades técnicas, né? Para que, quando aparecer um problema, elas estejam aptas a participar, né, desse fenômeno da liderança. Então, o investimento é muito mais de preparação para que as pessoas se sintam confiantes, né, seguras de assumirem essas posições de liderança quando as posições as chamarem para isso, né? Porque é um tema que ela conhece, porque é a área de expertise dela, né? Então, é interessante pensar nisso como um ponto de virada aí. Geralmente a gente só desenvolve líderes, percebe? Tem programas de desenvolvimento de liderança. Então é só um grupo pequeno de pessoas. Não, deveria ser para todo mundo da empresa. Todo mundo deveria estar participando de um programa de desenvolvimento de liderança, porque a capacidade de agir com liderança está em qualquer pessoa. Não está só num grupo de ungidos ali escolhidos, né? Então a gente vai compartilhar com vocês depois uns slides desses aqui, com um pequeno resumo de cada um. Vamos para a próxima? Posso só fazer um comentário? Claro. Eu acredito também que uma boa forma de desenvolver esse tipo de liderança, né, essa liderança dinâmica, que ocupa papéis, né? E quando se fala de liderança emergente, eu penso muito em grupos autônomos, né, autogeridos, com algum nível de responsabilidade. Por exemplo, na organização onde eu trabalho, eu criei, junto a um time, né, círculos com pessoas com determinados projetos e objetivos, né? Vou citar um, porque a Elisa mencionou, por exemplo, a questão dos eventos internos. Como eu sou uma equipe, né, eu não tenho condição de cuidar dos eventos da empresa, e eu entendo que os eventos da empresa são das pessoas para as pessoas. Então, nós criamos um círculo que a gente chamou de Comitê, onde nós definimos ali os papéis de cada um desses representantes desses círculos, com as respectivas atividades, responsabilidades, e isso tudo funciona de maneira orgânica e dinâmica, né? Durante os encontros que a gente celebra, nós definimos ali pautas, temos ali um facilitador, temos ali um secretário que conduz essas reuniões e ocupa ali, naquele momento, naquela condição, o papel de uma liderança para condução de um determinado evento. E isso tem sido um sucesso, porque você tem uma multidisciplinariedade de pessoas, de setores diversos, que têm pensamentos que, se estivessem tão somente na mão de um líder, muito provavelmente seria muito mais pobre do que aquela inteligência coletiva e colaborativa que está ali. Então, queria dar essa sugestão, porque funciona muito bem. Temos lá na empresa também, temos focados na parte de comunicação interna, temos um focado na comunicação externa também, né, de identidade da empresa, e por aí vai. Muito bacana, cara, muito legal, Fabiano. Ótimo depoimento. É uma das formas de tentar praticar um pouco disso, né? É muito interessante.
nesse sentido que você comentou de definir os papéis, eu já vi também como prática a discussão ser em torno de quais papéis a gente precisa e deixar as pessoas escolherem quais os papéis elas querem ocupar. Muitas vezes uma mesma pessoa ocupa mais de um papel, né? Ou em um único papel você tem 3 pessoas, por exemplo, né, para exercitar aquilo. Então é uma opção também para você permitir o protagonismo das pessoas, né? Para que elas ocupem. E aí a pergunta que sempre me fazem é: mas Matheus, e se ninguém quiser ocupar os papéis? Aí eu respondo: ó, fatalmente as pessoas não querem fazer aquilo, não é? Você está forçando uma barra, ó, nós temos que fazer esse evento, mas ninguém quer fazer nada. Então, por que você vai continuar se está todo mundo não querendo fazer por alguma coisa? É melhor conversar sobre isso, né? Por que ninguém está querendo fazer? Quais são as razões de não querer se envolver, né? Eu acho que eu tenho aqui compartilhado já, Iotes. Vou botar bem em cima aqui, pronto. A próxima aqui são cargos e promoções. Isso. Quer comentar essa, Iotes? Não, fica à vontade. Pode começar, depois eu comento. Essa aqui também dá um pano para manga, né? Ela está relacionada, de certa forma, com as lideranças pré-fixadas, mas também tem outros problemas aqui. Porque o cargo, ele traz o viés, né? De você só ser responsável por aquilo. Além de ter um plano de carreira, muitas vezes, atrelado nele, né? Ou um grupo de atividades que só cabe a você resolver. E você se abraça naquilo, né? Esquecendo de ter uma visão sistêmica, esquecendo de tudo que está ao redor daquele seu cargo. Então, traz uma cegueira, né, organizacional, além de uma hiperespecialização que também é uma aposta. Porque quando eu escolho usar cargo, eu estou achando que destinar alguém específico para uma função é a melhor opção para eu gerar valor para o meu cliente, né? Então, você está tentando antecipar uma solução adequada para qualquer situação, ao mesmo tempo que você está restringindo a atuação de uma pessoa de uma forma mais sistêmica. Essa é uma prática que foi criada há mais de 100 anos, né? E a gente continua repetindo ela na maioria das organizações. Entretanto, já existem inúmeras organizações que não utilizam mais essa prática cargo. Inclusive no Brasil, né? Que temos na CLT a determinação de um cargo, por exemplo, ali, né? É uma prática de gestão obrigatória, de acordo com a lei trabalhista, mas que mesmo assim você não precisa exercitá-la da forma como a gente está acostumado dentro das organizações. Você pode usar na carteira de trabalho um cargo mais genérico e permitir que uma pessoa dentro da empresa ocupe diversos papéis que estão debaixo desse guarda-chuva de um cargo mais genérico. A questão da promoção também é um problema, porque você tende a aprender como, ocupando aquele cargo, você pode ser promovido. E isso, de repente, não tem nada a ver com os interesses que o cliente tem do valor que você precisa entregar para ele. Você acaba se tornando bom de ser promovido num cargo, ao invés de prestar atenção se o seu trabalho está contribuindo com os demais colaboradores da empresa para gerar valor para o cliente. E tem um último ponto, né? Você fica distraído pela promoção. Parece que é mais importante você trabalhar pela promoção do que você trabalhar pelo valor a ser gerado pelo cliente. A cereja do bolo é você ver coisas assim ainda. Dentro dessa área da agilidade, por exemplo, né, papéis de metodologias acabam se tornando cargos nas organizações. E o exemplo mais fatídico aí é, sei lá, Scrum Master. O Scrum Master, que é um papel de facilitador no Scrum, acabou se tornando um cargo dentro das empresas que adotam uma transformação ágil, porque é o único jeito que as pessoas ali sabem sobre como organizar o trabalho entre todos, a partir de cargos. Então, olha só, a gente distorceu um papel de metodologia
dia para que ele se tornasse um cargo na empresa, e hoje já existe Scrum Master Júnior, Pleno, Sênior. Então, eu criei ainda uma carreira para o Scrum Master, que é um papel numa metodologia. É muita distração ao mesmo tempo. Não foi à toa que essa aí foi a segunda mais votada, né? E a gente acabou criando uma grande disfunção mercadológica com isso, né, Matheus? Porque aí a gente acaba que tem hoje um certo movimento de contra-agilidade justamente porque distorcemos isso. Então, a gente percebe aí, por exemplo, o limiar, né? Você aplica muito esforço nos RHs para contratarem pessoas que têm certas habilidades para executarem certos cargos e você coloca lá desejado profissional que resolve problemas. E aí o profissional entra para resolver problemas, porque ele tem esse entusiasmo de resolver problemas nas organizações, ele é um entusiasta disso, ela é uma entusiasta, e quando chega lá tem a dificuldade do limiar do cargo dela para o cargo do colega dela, e que ela não contém ali uma certa permeabilidade que permite a ela avançar e ter atos de liderança no dia a dia para resolver problemas organizacionais. Então, está altamente atrelado com a outra distração, que é a liderança pré-fixada, e com outras que vocês vão ver como processos burocráticos. Por exemplo, esse do RH ter longos processos de recrutamento e seleção, porque tem que descrever detalhadamente o que cada cargo espera das pessoas, e as pessoas não poderem chegar e resolverem os problemas do dia a dia, porque existe realmente esse limite entre um cargo e outro, e que acaba retrocedendo nessa questão de não é o meu papel fazer isso, não está escrito no meu job description que eu preciso fazer esse tipo de coisa aqui dentro da organização. Isso é natural, isso é ser humano, a gente tende a ir para esse lado e acaba, mais uma vez, perdendo tempo, tendo desperdícios organizacionais para entregar valor para o cliente. Alguma contribuição, dúvida, gente, sobre essa distração? Antes de colocar aqui o nosso slide sintetizando essa distração, só um alerta aqui. Vale prestar atenção que cargos e promoções estão atrelados a salário, avaliação de desempenho, plano de carreira. Então, é meio que o coração da coisa, né? Se você começa a discutir dentro da sua organização um jeito de trabalhar que não use cargo, fatalmente você vai ter que discutir tudo de novo, né? Mas e aí, como é que nós vamos lidar com os salários? Mas e aí, como é que nós vamos lidar com a carreira? Então, isso traz uma oportunidade de conversa, de discussão sobre tudo, quando você mexe nessa prática que está sustentando todas as demais, serve de referência para todas as demais, né? Então, tá aqui, ó. A gente tem também esse slide aqui com algumas considerações. Eu acho que o mais importante aqui é você ter a possibilidade da pessoa ocupar mais de um cargo, promover rotatividade de cargo, às vezes é uma opção, né, para que a pessoa possa criar uma visão mais sistêmica na organização, até que um dia, né, cargo deixe de ter uma importância tão grande dentro da sua empresa, né? Talvez você continue usando cargos para coisas externas, porque de repente pode ser interessante no LinkedIn você colocar lá que você é chefe de alguma coisa pelos contatos comerciais que podem aparecer e ser benéficos para a organização. Mas internamente isso não precisa ter nenhum peso, né? Vocês podem encontrar outras maneiras de trabalhar. Tudo bem? Será que dá tempo da gente discutir mais uma ou alguém quer fazer algum comentário? Acho que dá para puxar a próxima, né? Então vamos. O tempo de uma hora ficou pequeno, tá vendo? Ah, essa aí é clássica, né?
um monte de controle que a gente tem nas organizações ainda hoje, né, que são desnecessários, né, uma gestão pelo controle, muitas vezes para sustentar essas posições hierárquicas, né, para deixar evidente o poder, o controle que as pessoas devem ter em termos de aprovação, em termos de processo para garantir determinadas coisas, e que na verdade são distrações, né? A gente não precisava estar fazendo nada daquilo ou estar se preocupando com esse tipo de coisa, né? Poderia estar dedicando essa energia para outro lugar. Ainda afeta demais as organizações. E, para mim, um dos pontos da burocracia que hoje mais drena foco e energia das empresas são as reuniões, né? Reuniões para tudo, né? Então, os líderes têm muitas agendas ocupadas ou congestionadas porque eles precisam aprovar, porque eles precisam determinar como fazer. E muito disso não precisaria estar nas reuniões, né? Então, a gente ainda tem esses excessos de controle, muito porque temos um ambiente organizacional pautado no comando e controle, no medo, né, na responsabilização. Então, a burocracia continua sendo uma pedra no sapato de muitas organizações. Um comentário? Só para acrescentar algumas coisas, para você tornar mais concreto o que seria, por exemplo, uma burocracia, uma empresa com muitos níveis hierárquicos pode ser um indicativo de burocracia. Porque se ela tem vários níveis hierárquicos, é porque ela está centralizando em vários níveis decisões que poderiam estar distribuídas pela empresa. E isso pode ser ineficiente no final. Pode-se ter uma ideia de eficiência, porque agora tem pessoas para poder controlar, mas em organizações com 10 níveis hierárquicos, tem 10 níveis, né, de pessoa, por exemplo, uma decisão que precisa ser tomada numa ponta, precisa passar por 10 aprovações, às vezes. E aí isso torna burocrático, ineficiente, né? Então, isso é uma forma de pensar o que seria uma burocracia nesse sentido, né? Outro sentido que a gente pode imaginar, teve até um efeito mais recente, é planejamento estratégico. Fazer um planejamento estratégico para 5, 10 anos, o tipo de realidade ou mercado que a gente está vivendo, pode ser uma burocracia, porque ela, em 6 meses, o planejamento vai estar já ultrapassado, ou 1 ano, certo? Então, para que fazer planejamento de 5 ou mais anos, ou até menos, né? 3 anos, que seja, né? Se em 6 meses a 1 ano, o seu planejamento vai estar totalmente ultrapassado, tá certo? Mas pelo esforço que se tem hoje em dia de fazer esse planejamento, né? Parar toda uma diretoria de 5, 10 pessoas, mais gestores de várias áreas de uma empresa. Se tiverem vários níveis hierárquicos, pode ser que aí chegue a 100 pessoas, 200 pessoas envolvidas para fazer um planejamento que custa caro, né? Esse investimento de todas as pessoas aí durante 5 dias, por exemplo, e que em 3 meses ele vai estar ultrapassado. Então, é uma burocracia que tem um custo muito elevado para a empresa, né? Mas a gente faz porque está escrito por aí um monte de livros sobre planejamento estratégico, falando que é bom a gente fazer planejamento estratégico. Ter um plano estratégico, né? O ato de fazer o planejamento não é tão ruim, depende de como é que você faz ele. Mas ter um plano e ter que segui-lo por 1 ano, 5 anos, talvez não valha a pena. Eu acho que ainda tem outro ponto que a gente poderia acrescentar aqui, que é uma distinção entre o que é burocracia e o que não é. Muitas vezes as organizações precisam seguir normas de compliance ou tem uma certificação como a ISO 9001, até por necessidade do próprio negócio, né? Porque senão não consegue nem atuar no mercado onde atua, e acabam usando esse tipo de coisa para determinar processos de como as coisas devem acontecer, e não usando esse tipo de coisa como restrições, né? Ou seja, precisamos executar o trabalho respeitando as restrições da ISO 9001 ou desse conjunto aqui de normas e compliance financeiro, por exemplo. E aí deixa essa referência ser atendida com os processos que as pessoas considerarem
os mais adequados para cada situação. Querer determinar de antemão processos burocráticos de controle para garantir o atendimento a normas, a compliance, é estabelecer uma burocracia, né? Porque em nem todas as situações, todas as etapas do processo seriam necessárias, ou em nem todas as situações as pessoas executariam o trabalho para atender aquelas restrições dessa forma. Então, separar essas duas coisas é importante, porque senão a gente nomeia de burocracia uma coisa que é relevante para o negócio, que são essas restrições, essas normas, né? E não é sobre isso. Então, por exemplo, a gente tem hoje uma norma que tem afetado todas as organizações, que é a LGPD, certo? A maneira de estar aderente à LGPD pode ser diferente em cada situação, desde que você atenda os critérios que estão designados na LGPD. Então, passa a ser uma restrição. A maneira de atendê-los é independente do processo, né? E aí sim você tem uma abertura para a criatividade, para a possibilidade de participação das pessoas na escolha das melhores formas de atender uma certa norma, né? Ao mesmo tempo que gera um valor para o cliente, que é o foco principal. Muitas vezes a gente está mais interessado em estar compliance com a coisa do que satisfazendo o cliente, né? Essa é a inversão máxima, essa é a distração máxima que a gente vê nas organizações. Vou mostrar o slidezinho agora. Tem algumas pessoas já despedindo. Obrigada, pessoal, que ficou até agora, mas não terminamos ainda, tá? Se puderem, fiquem mais um pouquinho. Está no mudo, Matheus. Perdão. Tá aqui os slides. Então, algumas recomendações são as que a gente já conhece, né? Tentar eliminar processos desnecessários, simplificar, prestar atenção se o que está sendo feito agrega valor para o cliente ou simplesmente poderia ser, né? A gente poderia parar de fazer ou fazer de uma forma mais simples, né? Prestar atenção em tudo que pode ser automatizado, principalmente com as IAs disponíveis hoje no mercado. Então, isso também ajuda as pessoas não ficarem presas a processos repetitivos, né, que não são estimulantes para o trabalho, automatizando eles, principalmente o trabalho do conhecimento, que é o que a gente tem enxergado como potencial nessas IAs de hoje. Então, são algumas recomendações importantes que podem fazer com que as pessoas parem de se distrair com esse tipo de controle, de burocracia, e possam focar naquilo que é importante para o negócio, para o cliente, né? Então, também estão aqui algumas recomendações que a gente trouxe. Alguma contribuição, dúvida, pessoal? Elegemos 3, mas temos todas essas outras e vocês podem talvez identificar, né? Algumas que a gente não identificou, que porventura estejam acontecendo nas suas organizações ou em alguns movimentos que vocês participam no dia a dia. Eu sempre gosto de trazer um exemplo de um voluntariado que eu participava aqui na minha paróquia, em Belo Horizonte. Participava do grupo de pastoral da criança e a gente tinha toda a autonomia para tomar decisões de como a gente fazia o nosso trabalho a partir de algumas restrições da pastoral da criança brasileira, né? Então, tinha normas ali, tinha algumas regras e tal, e a gente tinha autonomia para fazer. E a gente não tinha líder fixo. Todos nós éramos, todas as pessoas que visitavam famílias para cuidar das suas crianças, a gente tinha essa liberdade, dessa autonomia de cada um assumir o papel de liderança quando precisava para tomar algumas decisões dentro desse grupo. E estávamos em 30 famílias já acompanhando e tal. E aí a gente recebeu uma ordem que era, depois de 8 anos que eu já estava nesse voluntariado, a gente recebeu uma ordem que era desfazer o grupo, porque a gente tinha, dentro do nosso nível de autonomia, eleito pessoas para vir trabalhar conosco que eram de outras religiões, que não eram a religião católica. Eu sou católica, então não é esse o problema aqui em questão, não é essa discussão,
A questão era que a gente precisou desmembrar o grupo porque foi instalada uma liderança fixa, e essa liderança fixa, ela não concordava. E todo o trabalho que a gente teve com 30 famílias, ele foi desmembrado. Então, é um exemplo que eu gosto de trazer, é claro que ele é bem delicado, não é só isso que aconteceu, tem todo um histórico, mas o como a gente trazia um movimento importante para a comunidade local e que a gente perdeu esse movimento por questão de toda uma burocracia que estava por trás e uma liderança que foi fixada, que a gente antes não tinha. Todos éramos líderes e todos poderíamos tomar decisões que eram importantes para as famílias de acordo com aquelas restrições que a gente tinha, que eram muito bem declaradas. Então, não é só na sua organização, na sua empresa, que você pode viver problemas como esse, em qualquer tipo de organização, né? Nesse caso, era uma comunidade local. Então, talvez você perceba essas coisas no dia a dia e esses conceitos que a gente está trazendo e até algumas práticas para quebrar essas distrações, né? Ou seja, a tentativa de eliminação dessas distrações, você pode levar para a sua vida. Não precisa ser necessariamente somente na sua empresa onde você está trabalhando. Fabiano, quer comentar? Só queria ver se vocês podem passar de forma prévia, antes de terminar, sobre o plano de carreira, pelo menos mostrar o slide. O Matheus acho que caiu, né? Matheus, eu acho que caiu. Matheus saiu, na verdade, aí tem um outro compromisso. Consegue, Horas? Consigo, só um momento aqui, Só tá? mostrar o slide. Só para comentar, porque se não me engano foi o quarto mais votado também. Se eu não me engano. Tá. Sim, foi com 9 votos aqui. Pronto. É isso. Então, plano de carreira é uma distração porque se o cargo ele, de certa forma, restringe a atuação das pessoas, o plano de carreira também restringe o desenvolvimento da pessoa dentro da empresa, né? Se eu, por exemplo, sou um trabalhador que não atuo com marketing, por exemplo, né? Fui contratado para um cargo que não tem nada a ver com marketing, pode ser de desenvolvimento, RH ou algum cargo assim, mas eu, de repente, começo a desenvolver por conta própria essas competências, interesso por isso, mas eu vou ter dificuldade de atuar dentro da empresa porque existe um plano de carreira que está linkado com o meu cargo, por exemplo, e que só me permite, muitas vezes, né, só ir em uma única direção ou no máximo duas, né, se for um cargo em Y ali. O que limita as possibilidades, né, de trabalhar, de assumir outros papéis dentro da empresa. Então, acaba sendo uma distração, isso, né? E também a possibilidade de crescimento, né, que os planos de carreira trazem, né, já com as suas estruturas de como que eu chego no próximo nível, né? Como é que eu alcanço uma promoção, igual a gente estava falando, né? Um cargo mais sênior ou que paga mais, né? Que vai me dar mais poder e autoridade dentro da organização. E a pessoa foca nisso, né? Ela trabalha para isso, ela não trabalha para satisfazer o cliente, ela trabalha para poder galgar um cargo melhor, ganhar mais dentro da empresa, tudo que está conectado com isso, né? Outras coisas, esse plano de carreira. Então, como que a gente sugere que lidar com isso para poder resolver? Promover uma cultura de aprendizado contínuo, né? Procurando diferentes oportunidades. Então, se eu me interesso por marketing, eu posso me interessar por marketing dentro da empresa e desenvolver essa competência lá dentro também. Criar um ambiente que vai valorizar a diversidade, né, de experiência, habilidade, rotação de cargos, né, a gente até falou sobre isso, quando falou de promoção, participação em outros projetos de forma especial ou projetos especiais, tá? Além da progressão linear. Oferecer programas de mentoria e coaching para ajudar a desenvolver os colaboradores, né, e eles identificarem seus objetivos lá de carreira, que a carreira é da pessoa, isso já vem sendo falado há muito tempo, não é da empresa, né? A empresa, ela, pelo contrário, ela deve não gerar nenhum impedimento para que as pessoas se desenvolvam, seja para que lado ela quiser ir dentro da empresa, desde que seja para alcançar o objetivo que foi proposto pela organização para ela, quando ela entrou dentro da empresa, tá certo? O objetivo da organização, não do cargo dela. Então, né, considerando as aspirações individuais dela. Tá?
É isso. Melhores. Eu enviei aqui o Uhum. nosso link do nosso último webinar, que a gente falou sobre desenvolvimento, né? Aspirações organizacionais aí, como um todo. E no nosso canal do YouTube tem outros vídeos também gravados, pessoal, que a gente sempre faz questão de gravar para vocês quando não podem participar conosco. Uhum. Então, se quiserem dar uma olhada lá também, talvez esses que a gente não conseguiu aprofundar, talvez tenha algum vídeo que ajude vocês a entenderem um pouco mais do que a gente está querendo trazer como distrações. Nós E esse vamos... material vai ser enviado também, né? Exatamente isso, Ana, que eu ia dizer, né? Além da gravação, também esse material a gente vai enviar. Então, vão receber. Bom, já avançamos a hora aqui, a gente vai encerrar por aqui. A gente sabe que tem muito mais coisas, né, que a gente poderia conversar, por isso que a gente decidiu priorizar aquilo que seria mais interessante para quem está aqui participando. E a gente pode marcar outros encontros para poder discutir outras ações. Tá bom? Muito obrigado por terem participado. Dúvidas, algum comentário, entre em contato com a gente, né? Pode ser pelo site da Orgânica, pela rede social da Orgânica, pelo LinkedIn, ou diretamente conosco, pelo nosso WhatsApp, que eu posso colocar aqui. Para vocês que não vieram nas outras talks, fiquem atentos, a gente tem uma por mês, tá? E a gente, em breve, está lançando algumas novidades no nosso site também, seria legal vocês acompanharem a gente lá. Temos programas novos de aprendizado, mentorias, e também as nossas consultorias que a gente já, né, desenvolve em alguns clientes. Mas tem coisas novas vindo aí, então acompanhem a gente lá, especialmente no site, a gente vai divulgar em breve. Obrigada, pessoal, todos que vieram. Um grande abraço para vocês e sucesso aí. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.